Muitos de nós conhecemos ou já ouvimos falar de alguém que sofreu um ataque do coração, também conhecido como infarte ou infarto do miocárdio. Infelizmente, esse mal, capaz de levar à morte, tornou-se mais comum em nosso dia a dia. Mas o que é, afinal, um infarto? E como saber se alguém está sofrendo um infarto? O infarto é desencadeado frequentemente por situações de esforço, forte estresse ou frio. É um mal que acontece quando o sangue é impedido de chegar a alguma parte do coração por causa de um entupimento, ou, para usar um termo médico, uma oclusão das artérias. Sem o oxigênio e nutrientes vitais que seriam trazidos pelo sangue, as células do músculo cardíaco começam a morrer. Quanto mais células morrem, maior é a lesão, com risco inclusive de parada cardíaca e morte do infartado. Um dos sintomas mais comuns do infarto é a chamada angina, uma dor retroesternal vinda de trás do osso ao centro do tórax, que pode se expandir pelo queixo, ombro e braço esquerdo. Normalmente, a sensação de dor provoca o chamado sinal de Levine, quando a pessoa leva a mão ao peito em formato de garra ou punho fechado. A angina muitas vezes vem acompanhada de suor, sensação de desmaio e falta de ar. Pode durar de 20 a 30 minutos e passar com repouso. Se persistir, porém, a ocorrência de infarto é altamente provável. Mas nem todo infartado apresenta esses sinais. Mulheres, diabéticos e idosos, principalmente, podem sentir dor de dente, bolo no estômago, falta de ar e cansaço. De cada 100 casos de infarto, 30% são sem sintomas e 25% dos casos se manifestam como morte súbita e inesperada. É mais fácil suspeitar de infarto diante de fatores de risco, como obesidade, tabagismo, hipertensão, dislipidemia, diabetes e idade avançada. Se alguém apresentar sinais de infarto, é recomendável tomar 2 ou 3 comprimidos de AAS infantil para diminuir o risco de morte ou sequelas. E chame imediatamente o SAMU pelo telefone 192. A rapidez no atendimento é uma questão de vida ou morte. É preciso que o paciente receba com urgência os primeiros socorros, que inclui a execução e interpretação de um eletrocardiograma por um médico especializado. Fique atento aos sinais de infarto. Você pode ajudar a salvar uma vida. Olá, o assunto de hoje é infarto agudo no miocárdio. O que vem ser um infarto agudo no miocárdio? Primeiro é legal vocês saberem que cada 2 pessoas que sofrem infarto agudo no miocárdio, apenas uma sobrevive. Por quê? Porque o reconhecimento dos sinais de que a pessoa está sofrendo infarto agudo no miocárdio, conhecido também como ataque cardíaco, quanto mais rápido for o atendimento especializado, maior a sua chance de sobrevida. Existem riscos maiores para desenvolver um infarto agudo no miocárdio, que são as pessoas com alto estresse, isso é um fator importante que diz respeito ao infarto agudo no miocárdio, diabético e pessoas cujos familiares têm um problema cardíaco. Ou seja, se você já tem um histórico de um familiar tem ou teve doença coronariana, aumenta sua chance de desenvolver um infarto agudo no miocárdio. E os sintomas são dores de aperto no peito que seguem para os braços, geralmente o esquerdo, ou para as costas, queixo e mandíbula. Então, porque nessa região do coração, ela passa por vários nervos que cuidam dessa região que eu acabei de citar. Pouco o cérebro com o local da dor exato. E se essas dores durarem mais de 20 minutos ou mais, elas geralmente podem ser um infarto. Porque geralmente a gente sente uma dor no peito, uma pontada, de curta duração, mas necessariamente nem sempre é um sintoma de um infarto. Mas vem a pergunta que todo mundo faz: e a aspirina ou a AS infantil ajuda no momento do infarto? A resposta é sim, ajuda. Diante desses sintomas, o que sugere um infarto é que a pessoa deve tomar a AS infantil ou aspirina, porque ela tem um efeito coagulante e pode sim aliviar ou amenizar a dor. Assim, ajuda a pessoa a ser levada para o hospital com emergência, com uma dor bem menor. E o tratamento? O tratamento depende da gravidade da doença. O tratamento vai desde mudança do estilo de vida e reabilitação cardíaca até os medicamentos, endoprótese e pontagem coronária. Tem 2 tipos de tratamento básico. Tem a angioplastia primária, mais conhecida como cateterismo, o que é o de escolha no momento da crise. É um procedimento que
utiliza um minúsculo balão na ponta de um catéter para desobstruir a artéria afetada pela gordura, seguido geralmente do implante do stent. Ele é mais eficaz que o fibrinolíticos, que vamos falar daqui a pouco, e melhor recuperação do paciente. E o segundo é o fibrinolítico. São medicamentos injetados na veia periférica para desobstruir a artéria. Ele é um procedimento que é mais fácil e maior acesso no país. E não existe complexa estrutura hospitalar e profissional. Quais são as prevenções que ajudam a gente a não desenvolver um infarto? Primeiro, controlar o peso, colesterol, diabetes, pressão arterial e estresse. Eu sei que o estresse é dificilmente, mas outras coisas a gente pode debater. Praticar exercício físico, mas com orientação sempre de um profissional. Não fumar, dieta saudável e realizar sempre um check-up e consultar um médico regularmente para que ele esteja acompanhando seu quadro. Bom, caso a doença seja grave, consulte um médico para receber orientação. E no final apenas uma observação. As informações exibidas descrevem que geralmente acontece com uma condição clínica, mas não se aplica a todas as pessoas. Essas informações não são uma consulta médica. Portanto, entre em contato com um profissional da área de saúde se você apresentar um problema médico. Se você acredita ter uma emergência médica, ligue para o seu médico ou para o número de emergência imediatamente. Caso seja doença grave, consulte um médico para receber orientação. As informações exibidas descrevem o que geralmente acontece com uma condição clínica, mas não se aplicam a todas as pessoas. Essas informações não são uma consulta médica. Portanto, entre em contato com um profissional na área da saúde se você apresentar um problema médico. Se você acredita ter uma emergência médica, ligue para seu médico ou para um número de emergência imediatamente.